O formato dos olhos é uma característica individual. Com a ajuda da maquiagem, é possível enfatizá-lo ou aproximá-lo dos padrões geralmente aceitos. Na prática, são usados vários dos tipos mais populares de setas para os olhos. Recentemente, tem havido uma tendência de desenhar sobrancelhas também usando esse elemento. Como desenhar setas. Cuidados com o rosto ao desenhar setas. As setas são um elemento universal da maquiagem, que será apropriado tanto para a manhã quanto para a noite. Tudo depende do tipo de linhas, sua cor e a densidade. Elas são aplicadas em uma pálpebra completamente seca, pois, ao interagir com a umidade, a forma determinada provavelmente não será preservada. É melhor usar pó ou sombras secas antes de desenhar uma seta. O rosto antes de aplicar a maquiagem deve estar limpo. Se houver irritação e vermelhidão, os cosméticos não devem ser aplicados. O que são as setas nas sobrancelhas? As setas nas sobrancelhas são uma tendência relativamente nova. Elas são adequadas para quem está acostumado a ser o centro das atenções e não tem medo de experimentos. Com essa maquiagem, as sobrancelhas são destacadas com setas de cores diferentes na forma de tiras de cima e de baixo, e a chamada coda é enfatizada. Esse efeito pode ser obtido com um lápis, delineador ou até mesmo um batom firme. As linhas brilhantes, que enfatizam adequadamente as características faciais, embora pareçam muito extravagantes, criam uma imagem atraente. Para que essa solução pareça adequada, é preciso fazer tudo com perfeição e lembrar que essa maquiagem é noturna. Tipos de setas. As setas para os olhos podem ser de qualquer tipo e cor, mas há formas que já se estabeleceram e foram testadas pelo tempo. As mais comuns são as clássicas pretas. Tipos populares de setas para os olhos. Sutil, requer alguma experiência para desenhá-lo. É um elemento do visual diurno. Grossa, é mais fácil de fazer do que a fina, é adequada para eventos noturnos, como uma variante da clássica. Olho de gato, a linha é desenhada a partir do canto interno da pálpebra e esticada no canto externo no formato correto. Essa imagem é adequada para garotas ousadas e confiantes. A atenção dos homens será garantida. Com o crescimento, opte pela maquiagem esfumaçada. Smokey. Ela pode ser leve ou bastante intensa, dependendo das circunstâncias. Com uma linha na pálpebra inferior, uma seta completa é feita na pálpebra superior, ligeiramente mais fina abaixo e não atingindo o canto do olho. Na parte interna da pálpebra, esse elemento praticamente não se destaca, mas enfatiza a expressividade do olhar, delineando a linha de crescimento dos pelos. As setas nas sobrancelhas podem ser gráficas ou levemente mescladas. No primeiro caso, use delineador líquido. No segundo, não dispense as sombras. É necessário lembrar. Rastuzevka é executado estritamente do lado de fora. As linhas das sobrancelhas devem ser claras. Ao desenhar esse elemento, você deve dar asas à sua imaginação. Seta de interlace. A seta para cílios permite deixar a maquiagem o mais natural possível e, ao mesmo tempo, enfatizar sua individualidade. Se feita corretamente, pode até parecer que não há maquiagem no rosto. Essa técnica é capaz de remover uma pequena assimetria, se ela estiver presente. Ela é realizada tanto com cosméticos comuns quanto com maquiagem permanente. No segundo caso, não haverá necessidade de gastar tempo todos os dias para colocar maquiagem. Sob a pele é introduzido o pigmento da cor desejada, que permanece por muito tempo. O procedimento é realizado com o uso de anestesia local. E tatuagem da seta intercostal é feita da seguinte forma. O espaço entre os cabelos é preenchido com pigmento ao longo da linha de crescimento. É possível obter o efeito de uma leve penugem, estendendo ligeiramente a tinta. Com o uso de meios e ferramentas modernos, a tatuagem nas pálpebras pode ser feita da forma mais natural possível ou, ao contrário, extremamente brilhante, dependendo do desejo do cliente. Setas de rímel e tatuagem de sobrancelha. Há muitas maneiras e meios de enfatizar os olhos. Para aqueles que não querem carregar uma grande bolsa de cosméticos, instruções passo a passo sobre como desenhar setas com rímel. Você precisará de rímel, um pincel delineador ou um pincel chanfrado fino. Se possível, é melhor enrolar os cílios para dar a eles uma curva e parecerem visualmente mais longos. Retire o rímel do tubo ou do pincel e desenhe uma linha ao longo da pálpebra superior na área de crescimento dos cílios. Em seguida, dê a forma desejada. A imagem é completada com a coloração dos cílios com o mesmo rímel. Quanto à tatuagem de sobrancelha, há duas técnicas usadas aqui. Método do cabelo, microblading, blending. Mistura. A escolha do método depende do desejo e das características da aparência da cliente. Se as sobrancelhas forem esparsas, recomenda-se fazer um burn down. Quando há pelos suficientes e você só precisa dar forma,
um microblading é adequado. Desenhar os pelos requer mais experiência, e o resultado não dura tanto quanto no caso de extensões. O mestre primeiro delineia o formato das sobrancelhas, seleciona a cor do pigmento e, em seguida, preenche o espaço entre os pelos conforme necessário. No caso de extensões, cria-se o efeito de sobrancelhas levemente tingidas com um lápis. Dicas de esteticistas experientes. Cosmetologistas com grande experiência dão dicas, graças às quais você pode aprender a desenhar setas perfeitas nos olhos. Você deve se adaptar imediatamente ao fato de que isso não será feito rapidamente. Ou seja, você deve começar a colorir com antecedência. E, não apenas antes de sair de casa, o espaço entre os cílios na pálpebra superior deve ser desenhado, usando um lápis preto mácio, e, só então usar o delineador. A maquiagem extrema com setas nas sobrancelhas também tem suas próprias regras, ficam ótimo com olhos no estilo Smoky Eyes. A cor pode ser combinada com um batom de tom claro, para uniformizar um pouco o efeito. Você pode limitar-se a setas nas sobrancelhas e rímel nos cílios. Seguindo as tendências da moda, o principal é relacioná-las à sua aparência e imagem. Mesmo uma opção de maquiagem tão vantajosa como as setas, com a abordagem errada, pode enfatizar as falhas em vez de destacar as vantagens.